querido. E o pastor vai falar Malaquias 3:10. Você pensou isso, eu sei. Sabe por quê, irmãos? Nós resumimos o livro de Malaquias em Malaquias 3:10, irmãos. E Malaquias é muito mais poderoso que isso. É muito mais poderoso. Malaquias capítulo número 3. Quase lá, não é o 10, irmãos. É o 3:2, amém, querido? Pode acender, pastora, a luz um pouquinho para o pessoal ler a Bíblia. Amém? Quantos querem ir na profundidade comigo aqui, querida? Não aceite outro lugar a não ser a profundidade em Deus, irmãos. Não aceite outro lugar a não ser a profundidade que o Senhor tem para você. Malaquias capítulo número 3, amém? Pastor, tá difícil achar Malaquias, dá um spoiler para mim aí. Tá antes do Novo Testamento, irmãos. Amém? Antes do Novo Testamento você vai encontrar. É o último livro do Novo Testamento. Amém? Malaquias capítulo número 3. Amém? Vamos ler então. Malaquias capítulo número 3, verso de número 2. A palavra de Deus diz assim, ó. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como um fogo do ourives. Eu vou repetir. Porque ele será como o fogo do ourives. E como o sabão dos lavandeiros. Amém? Coloca a sua Bíblia no banco aí. Vamos falar um pouquinho com Deus? Senhor, nós abrimos a sua palavra, Pai. Nós abrimos a sua palavra, estamos aqui dispostos a falar contigo, Senhor. E queremos pedir ao Senhor que o Senhor, a partir desse momento, coloque cativa a nossa mente, o nosso pensamento. Fala conosco, Senhor. Sim, Senhor, viram a chave nesse homem, viram a chave nessa mulher, neste pastor, neste obreiro, Pai. Ministra sobre nós o teu reino. Seja feita a sua vontade, Senhor, meu Pai. Sim, Senhor, eles não vieram ouvir o pastor Tiago, eles não vieram para mais uma reunião, eles precisam ser ativados pelo teu evangelho, Pai. Então fala conosco, Jesus. Fala conosco em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Querido, olhe para mim. O texto que nós lemos aqui está falando, colocando alguns adjetivos, algumas referências do nosso Senhor. E Malaquias, ele coloca Deus como um fogo do ourives. E o que é o fogo do ourives, pastor? É o fogo que consome toda aquilo que não presta do ouro. Tudo que aquilo não presta do ouro, o fogo ele vai consumindo, para que aquele ouro seja refinado de uma maneira excelente. A Bíblia diz que ele é o sabão. Ei, olha que Malaquias, a maneira que Malaquias coloca o Senhor, que ele é o sabão na mão do lavandeiro. Eu estou me sentindo um lavandeiro nesses dias. Ele é o sabão. E olha para mim, igreja, qual é a função de um sabão? O sabão, ele nos limpa. Ele nos limpa. E ele continua dizendo que ele é o refinador. As irmãs aí que vão ter uma conferência, refinadas, lapidadas, eu já estou com refinadas na cabeça. Ele é o refinador, ele vai refinar a nossa vida. Sabe, querido, poxa, tem uma chupeta aqui. Eu vivo com chupeta, irmãos. Sabe, esses dias é os dias que o fogo do ourive está nos consumindo de uma maneira tão poderosa. Que o sabão do lavandeiro está nos lavando de uma maneira tão extraordinária. Que o poder do refinador está trabalhando em nós de uma maneira tão poderosa, que chega a ser até desconfortante.
Eu não sei você, mas eu acredito que o evangelho que Deus está ministrando sobre o seu coração nesses dias tem feito a sua cosmovisão ser transformada. Porque a ideia dele é justamente isso, não é fazer você viver uma vida no superfície, fazer você viver uma vida rasa. A ideia de Deus é lavar por completo você. A ideia de Deus é refinar a sua vida. E eu pregava aqui no domingo que passou, e eu usei o exemplo de Jonas, como Deus refinou a vida de Jonas. Olha para essa pessoa que está ao seu lado assim: este lugar, Deus vai refinar você. A ideia de Deus é refinar eu e você, é trabalhar. Mas parece que quando nós ouvimos isso, é até algo agradável. Uau, Deus vai me refinar. Uau, Deus vai me lavar. Deus vai transformar a minha vida. E isso é muito bom de ouvir. Isso transforma o nosso coração. Mas o Deus, Ele tem alguns métodos para nos refinar, que são fora dos padrões normais. Abra sua Bíblia comigo aí. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. É isso? Isso mesmo. Sim mesmo, pode deixar. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Amém? Eu estou pregando aqui sobre o Deus refinador, amém? Aquele que está nos refinando nesses dias. Atos dos Apóstolos, vamos adorar? O que está acontecendo? Vamos adorar? Pode entrar, é tudo teu, faça o que quer fazer, meu coração é teu, não quero mais. Meu querer, não vou sair. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Até tocar você. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, nós vamos ler do verso de número 15 em diante. Mas eu quero fazer uma introdução para mim, não precisa ler o texto inteiro, olhe para mim. Atos dos Apóstolos é a conversão de Paulo. Paulo se convertendo a Jesus Cristo. Paulo aqui, irmãos, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, ele está indo em direção a Damasco. E ele está caminhando para que, com cartas à sua mão, para que ele ia matar, para que ele ia aprisionar o povo de Deus. E a Bíblia diz que o Senhor o derruba, o Senhor abate a Paulo. Paulo fica cego com tudo aquilo que Deus está fazendo e manifestando na vida dele. E Jesus, ele encontra com Paulo e Jesus dá uma missão para Paulo. E eu quero que você leia comigo Paulo 9:15. E disse assim, ó: e disse, pois, o Senhor: vai, porque este para mim é um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Até aqui está maravilhoso, mas o 16, irmãos, ele diz assim, ó: e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Como nós entendemos um Deus de amor lendo um versículo desse? Como nós compreendemos um Deus de amor? Sabe o que Jesus está falando aqui? Que ele vai sofrer, que ele vai padecer. E olhe para mim, querido, seja honesto, eu e você. Como que nós conseguimos enxergar um Deus de amor
num versículo desse? Eu acho que se fosse nós que estivéssemos escrevendo a Bíblia, esse versículo nós íamos tirar fora. Nós íamos chegar e dizer: Jesus, foi desnecessário esse comentário. Não precisava, não ficou agradável. Você está chamando o camarada para fazer a sua obra e está dizendo que ele vai sofrer. Talvez nós íamos pegar e íamos tirar fora o 16. Vamos deixar só o 15 mesmo. Está mais agradável aos nossos ouvidos. Porque Jesus está dizendo para Paulo: e eu lhe mostrarei quanto... Ei, não é o diabo, é o Senhor que está dizendo: e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Olhe para mim. Por que Jesus escreve permite nos apresentar um versículo como esse? Primeiro ele chama o camarada, ele diz a missão para o cara, depois diz: não, e ele vai sofrer. Olhe para mim, sabe por que Jesus falou isso? Porque Paulo não ia sofrer por causa de Deus. Paulo ele ia sofrer por causa do temperamento dele. Paulo não ia sofrer porque Deus queria que ele sofresse. Paulo ia sofrer porque o temperamento dele ia fazer ele sofrer. Sério, pastor? Sim. Paulo ele era um cara que estudou aos pés de Gamaliel. Paulo, a Bíblia diz que ele, quando era jovem, ele era acima da média. Paulo ele estudou na melhor faculdade que existia. Paulo ele era poliglota. Paulo ele tinha 2 nacionalidades. Paulo ele era um cara incrível. E esse cara incrível, ele foi usado para perseguir o povo de Deus, o povo do caminho e o Deus do caminho, chamado Jesus. Olhe para mim. Eu creio de todo o meu coração, e eu falo com total propriedade isso, porque Paulo testifica o que eu vou compartilhar com você, que o Espírito de Deus já trabalhava com ele antes do encontro no caminho de Damasco. Paulo, quando ele entrava dentro de uma casa de um cristão, Paulo, quando ele ia aprisionar um homem, uma mulher de Deus, quando ele ia matar alguém, querido, ali naquele momento, eu tenho uma plena convicção que Deus trabalhava no coração dele. Paulo, quando ele pegou as pedras, quando ele colocou Estevão ali, e ele deu a ordem para que as pessoas atirassem as pedras e matassem Estevão, eu tenho a plena convicção que Estevão, ele foi um grande instrumento de Deus. Mas tudo isso não teve o poder de transformar a vida de Paulo, querido. Todas as ferramentas que Deus colocou diante dele não teve o poder de refinar o coração dele, de lavar a sua vida como o sabão do lavandeiro. É por isso que a Bíblia diz que quando ele estava indo no caminho de Damasco, ele cai. Olhe para mim, irmãos. Toda vez que o Senhor ele quer fazer algo extraordinário na nossa vida, sabe o que ele faz? Ele nos abate. E sabe por que você está aqui dentro? Porque Deus abateu você de alguma forma. O caminho de Damasco que Paulo viveu, você também viveu, querida. Você também teve um encontro. Paulo cheio de si. Paulo ele olhava as coisas de Deus e ele achava que tinha que ser da forma que ele pensava. Para ele servir a Deus tinha que ser um padrão que ele acreditava ser o certo. Então quem estava fora daquele padrão, ele queria matar, ele queria aniquilar. E Jesus olhou ali Paulo, naquele tempo Saulo, e ele diz assim: a Bíblia diz que ele, indo em Damasco, ele dá de frente com um grande sol do meio-dia. E ele se chamava Saulo. E Saulo significa muito desejado.
Jesus, quando abate a Saulo, ele chama Saulo 2 vezes, ele diz assim: Saulo, Saulo. Sabe o que ele está dizendo? Eu te desejava, eu te desejava. Mas olhe para mim, Jesus desejava um homem assassino. Jesus desejava um homem equivocado, um homem egoísta, egocêntrico. Jesus, ele desejava um homem com tantos adjetivos desagradáveis, irmãos. Mas Jesus o desejava. Olha para mim. É por isso que você tem que colocar a mão no seu coração e dizer: Senhor, obrigado. Porque o Senhor, Ele te desejava. Independente das circunstâncias, independente do momento, independente de quem você é, ei, o Senhor te desejava. É por isso que você viveu coisas na sua vida que você falou: poxa, realmente eu acho que eu fui abatido. Muitos dizem que ele caiu do cavalo, e parece que isso se torna uma verdade, mas isso é uma fábula. A gente não sabe se ele caiu do cavalo, mas eu acho que ele realmente caiu, porque naquele tempo andavam de cavalo. Sabe, irmãos, nós estamos sendo abatidos pelo Senhor. E é muito interessante que quando nós vemos Paulo ali, sendo abatido por Deus, que ele se encontrou com o Senhor naquele momento, naquele dia. Eu encontrei com o Senhor um dia, eu sentado no sofá da minha casa, e ele chegou em mim e disse: Tiago, acabou o seu tempo, e me inicia o meu tempo na sua vida. Eu não sei qual foi o momento que Deus abateu você, querido. Eu não sei o momento que Deus, Ele parou você. Mas quando Ele parou Paulo, automaticamente Paulo, ele foi convertido. Eu vou repetir: Paulo, ele foi convertido ao Evangelho. Mas ele não foi transformado pelo Evangelho. Parece que nós olhamos a vida dele e dizemos assim: cara, agora o cara aceitou Jesus, ele foi transformado. Ei, querido, nós somos convertidos pelo Evangelho, não transformados. O Senhor, Ele nos converteu a uma nova vida em Cristo. Mas a transformação é um caminhar em Jesus Cristo. A transformação, ela é um processo que você caminha na presença de Deus. Então, querido, não adianta você achar que, uau, eu estou pronto, estou resolvida a minha vida. Não. Você está convertido a Ele, mas a sua transformação está acontecendo todos os dias. E sabe o que nós estamos fazendo como igreja aqui agora? Sabe o que nós estamos fazendo como família de Deus? Sabe o que nós estamos fazendo, querido, como filhos de Deus, querido? Nós estamos levando você a um caminho de transformação em Jesus Cristo. Por muito tempo você ouviu mensagens que mexem com o teu ego, que alimenta o seu egocentrismo, mas isso não gera uma transformação na sua vida. Ei, não adianta só se converter, é um processo que você tem que viver de transformação em Jesus. Você tem que se tornar um novo homem. É por isso que Jesus olhou para ele. Jesus viu e falou: sim, você se converteu, mas para mim transformar você, para mim operar um grande milagre na tua vida, infelizmente, mediante ao seu caráter, você vai ter que padecer. Você vai ter que dar uma apertadinha. Ah, pastor, achei que o senhor ia pregar uma bênção que eu ia sair voando. A melhor bênção que eu posso entregar para você é você sair daqui como um menino que pregava aqui hoje de manhã. Ele disse assim: cara, eu saio daqui que essa mensagem fica no meu coração, na minha mente, no meu corpo. Eu fico no carro, fico na cozinha, fico onde eu for. A minha proposta não é que você saia pulando e gritando. A minha proposta é que você saia se transformando, querido. Eu preciso que você saia se transformando em Jesus Cristo. Olhe para essa pessoa que está do seu lado, pegue na mão dela e diz assim: Jesus, Ele está
disponível a transformar a sua vida. Jesus, ele olhou para Paulo e ele diz assim, ó: e eu lhe mostrarei quanto deverá padecer. Aí você olha e fala: cara, Deus é mau, Deus vai fazer ele padecer. Não, é o caráter dele é tão ruim que ele vai ter que padecer. O caráter dele é tão complicado que ele infelizmente vai sofrer. Então ele não sofre por causa de Deus, ele sofre por causa dele. Ele não é um coração dado a ser mudado, querido. Porque você acha que o Senhor, ele é o sabão? Ei, ele não é o lavandeiro, ele é o sabão. Se fosse o lavandeiro ainda nós ia entender. Eu estou querendo descobrir quem que é o lavandeiro. Será que eu sou o lavandeiro? Será que nós somos lavandeiro, pastores? Ei, ele não é o ourives, ele é o fogo do ourives. Ele é o fogo do ourives. Por quê? Porque ele está refinando a minha vida, ele está refinando a sua vida. Ele olhou para Paulo e ele disse: Paulo, eu estou disposto a refinar você, cara. Eu estou disposto a mudar a tua vida. Olha para mim. Paulo, ele é convertido. A Bíblia diz que Ananias vai lá com todo medo, com todo receio, ora por Paulo. As escamas nos olhos deles caem. Quem já sentiu isso na sua vida? Quem já viveu isso? As escamas dos olhos caem. Talvez Paulo fica ali: meu Deus, agora eu vou viver uma vida extraordinária. A Bíblia diz que ele começa a pregar ali mesmo onde ele estava, irmãos. Começa a ministrar o Evangelho. Irmãos, o desejo de Paulo era ir para Jerusalém, começar a pastora Cristiane a pregar em Jerusalém, compartilhar o Evangelho. Sabe por que Paulo queria ir para Jerusalém? Porque Jerusalém era o reduto dele. Ele conhecia todo mundo, ele sabia quem estava lá, irmãos. E a Bíblia diz que ele vai para Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém, sabe o que ele encontra em Jerusalém? Ele encontra, irmãos, os apóstolos. E quem eram os apóstolos? Eram os galileus. Olha para mim, Galileu, no tempo de Jesus, era um povo de segunda classe. Era um povo de segunda classe. Paulo, um de primeira classe, chega diante de uns caras de segunda classe. Sabe o que passa na cabeça de Paulo? Ah, cara, eu vou ser o pastor desse negócio aqui. Eu que sou o carão, eu que sou formado, eu que sou isso. Eu que sou o cara. Ei, o ego de Paulo começa a ser alimentado. O ego de Paulo começa a ser trabalhado. Ei, você entenda, ele se converteu, mas ele não se transformou. O problema é que você acha que a transformação é algo que é feito só por fora. Não, agora eu sou crente, eu vesti uma roupa de crente, eu vesti um terno de crente, e eu estou bonitinho agora. Aí você olha aquele cara e fala: cara, uau, aquele cara era um drogadão ontem, agora ele está com uma roupa bonitinha de crente. Mas ele não é transformado ainda não, queridão. O coração dele ainda precisa de Jesus. Olha para mim, o seu coração ainda precisa de Jesus, querido. A sua vida ainda precisa de Jesus. O problema é que você é tão orgulhoso, está tão inflado o teu orgulho, que você diz: não precisa não, pastor. Agora eu leio a Bíblia. Agora eu vou à igreja. Paulo, ele falou: não, agora eu sou crente, mano, agora eu vou fazer acontecer. E ele foi para pregar em Jerusalém. Ele olhou os caras e falou: não, esses caras aqui não conseguem nem. Ixi, que instrução esses homens têm? Sabe o que aconteceu com ele, irmãos? Os membros da igreja de Jerusalém pediram para ele se retirar da igreja. Você já parou para pensar nisso, pastor? O povo da igreja pediu para o pastor sair da igreja. Hein, pastor, já pensou isso? Você é tão ruim que o povo pediu para você sair, cara. E para piorar ainda, sabe o que aconteceu? O povo pediu para sair, ele não saiu. Porque Paulo era orgulhoso, querido. Você está entendendo por que ele ia ter que sofrer? Vocês estão conseguindo me compreender? Porque ele era orgulhoso. Ele, vamos sair da igreja. Não, melhor você sair, cara. Vai para outro lugar pregar. Não vou sair. Deus fala com ele para ele sair. Não vou sair também. A Bíblia diz que saíram com ele. Você está entendendo, querido? O perfil do cara? A Bíblia diz que saíram com ele.
E ainda quando saíram com ele, sabe o que aconteceu? A igreja fluiu, cara. A igreja deu certo. A igreja funcionou. Sabe o que é isso, irmãos? Eu estou mostrando para você como era o caráter de Paulo. E como Paulo precisava ser mudado pelo Senhor. Ele sai dali, irmão, sabe o que fazem? Não, vamos deixar esse cara aí em Tarso aí, deixa ele uns 15 anos, uns 14 anos aí. Aquele cara que achou que ia mudar o mundo, Jesus pegou ele e deixou 14 anos. 14 anos, irmãos. Aquele cara que tinha autoridade antes, agora estava ali sofrendo um tempo de solidão. Ei, você está entendendo, querido, o processo de Deus na nossa vida? Você está entendendo que se nós não estivermos abertos a um tempo de mudança, o processo se torna mais dolorido? Eu vou repetir. Se você não estiver aberto a um tempo de mudança, o processo se torna mais dolorido para a sua vida. E não é porque Deus é mau, é porque você é teimoso. É porque nós somos teimosos. Olha para mim, nós amamos ter controle, amém? Quem ama ter controle aí, irmãos? Todo mundo, não vem esconder. Até a pastora que é fleumática, ela gosta um pouco, irmãos. Ela ama quando eu consigo mandar eu lavar a louça. Ela ama, eu vejo isso. Te amo, amor. Nós amamos controle, mas o Deus que nós servimos é o Deus que não aceita o nosso controle. É um Deus que não aceita. O Maiquinho pregava aqui na parte da manhã. Olha para mim. E ele diz assim, Isaías capítulo 6, e quando morreu o rei Uzias. E ele estava dizendo que o rei Uzias era aquela plataforma de segurança, de controle de Isaías. Mas o rei Uzias morreu, e ele diz, quando o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Olha para mim, um processo aqui. A primeira coisa, você vê o Senhor. A segunda coisa, você olha a si mesmo. A Bíblia diz que eu vi o Senhor, e Ele era glorioso. Mas automaticamente a segunda visão dele, e eu vi que eu habito, que eu sou um homem, melhor dizendo, que eu sou um homem de lábios impuros. A primeira coisa, ele enxerga Deus. A segunda, ele enxerga Ele. Toda vez que você enxerga Deus, você enxerga quem você é. Toda vez que você contempla a glória de Deus, você enxerga quem você é diante de Deus. Isaías viu diante de Deus que ele era um homem impuro. E a terceira coisa, ele enxerga Deus, ele enxerga a si. Aí que ele vai enxergar o propósito. Sabe qual é o problema da igreja? Olha para mim. Por muitos anos você acreditou que o propósito é o centro de tudo. Por muito tempo você acreditou que o teu ministério era o centro de tudo. Ei, o teu ministério não é o centro de tudo, porque o ministério ele é baseado, a presença de Deus ela é baseada em nós, para que se manifeste através de nós. Jesus ele é manifesto em nós, para que manifeste através de nós. Então, Jesus está aqui construindo a imagem dele em Paulo. Jesus está aqui construindo a imagem dele. Jesus está permitindo que Paulo enxergasse a glória de Deus, olhasse para a vida dele, para que depois ele entendesse o propósito. E olha para mim, Deus ele dá uma plataforma para você caminhar. E qual é a plataforma, pastor? O servir. Porque eu nunca vi um ambiente que transforma tanto a vida de uma pessoa como servir, como se submeter. E a Bíblia diz aqui que Paulo, ele estava assim, pregando o Evangelho, manifestando, compartilhando o amor do Senhor. Querido, mas ainda o seu coração precisava ser mudado. A Bíblia diz que ele saiu dali, ficou lá 14 anos. Em Tarso.
Olha para mim. Um belo dia, Barnabé lembrou dele e foi buscar ele. E quando foi buscar ele, irmãos, levou ele para um avivamento que estava acontecendo em uma cidade. E o Espírito Santo separa. Mas você aprendeu errado. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo separa Barnabé e Paulo. Você já foi o segundo? Você já foi o segundo, irmãos? Você já foi aquele assim que... segundo plano? Para um cara colérico, seu segundo plano já era um problema sério. E o Espírito Santo vem e dá uma dessa. Separa Barnabé e a Paulo. Aí Paulo, não, acho que 14 anos, depois que eu volto dar uma dessa... 14 anos ali lutando para que Deus me desse uma oportunidade. Quando Ele me dá, Ele me põe para o segundo. Você está entendendo, querido, como que era o processo que Deus estava trabalhando no coração daquele homem? Aí você está dizendo, não, pastor, mas eu fui injustiçado. Aí sabe o que a gente faz? Olha para mim, a gente culpa até a sombra. Acontece essas coisas, a gente culpa até a sombra. Não, pastor, não está entendendo, eu estou sendo injustiçado. Olha para mim, irmãos, eu não gosto, eu sou honesto. Quando as pessoas vêm diante de mim e para me agradar elas querem se vitimizar. Oh, pastor, o senhor sofre mesmo. Eu sei que eu sofro, irmão. Eu sei que a vida de pastor não é fácil, né? Mas olha para mim, eu escolhi isso aqui. Nós escolhemos isso aqui. E se eu sofro, é para que a aperfeiçoação do reino de Deus seja manifesta através da minha vida. Eu escolhi isso na minha vida. Nós escolhemos caminhar dessa forma. Aí Paulo ali, poxa, deixou o cara como segundo. Aí Paulo começa a pregar o evangelho, vem um jovem com ele chamado Marcos, que sai para pregar o evangelho. Barnabé, Paulo e o seu auxiliar Marcos. Só que Marcos era um jovem ali. E ele achou que, poxa, vou com esses caras. Esses caras vão mudar o mundo. Talvez ele achou que os missionários, a vida missionária ia ser só viagem e tranquila. E o negócio não era assim. E Marcos, irmãos, pegou e regou. Falou, não dá para mim isso aí. Isso aí é difícil para mim. Sabe o que Paulo falou para ele? Para mim você não presta. O que isso desenha para você, querido? Que característica de homem é esse? Concorda comigo que ele precisava ser mudado? Amém, igreja? Mas ele se converteu, pastor, no caminho de Damasco. Mas ele não foi transformado, querido. Sabe por que você está sentado nesse banco? Porque você precisa ser transformado. Jesus está gerando Cristo em você. Sabe por que você tem aquele patrão? Sabe por que você tem aquele colega de trabalho? Sabe por que você tem esse esposo, essa esposa, esse filho? Sabe por que você tem aquele tio, aquele primo do grupo da família, que é só o sangue de Jesus? Para que você seja transformado. O problema é que você quer correr disso. O problema é que você quer se afastar disso. O problema é que você quer se isolar disso. O problema é que você olha isso e diz, não, isso é o diabo. Ei, a Bíblia está me dizendo aqui que era o Senhor que estava colocando a adversidade sobre ele. Era o Senhor. Ei, todo mundo diz que o espinho na carne de Paulo era obra do diabo. Mas olhe para mim. O espinho na carne de Paulo, leia o versículo inteiro. Ele tinha um propósito, que era que Paulo não se engrandecesse. Que o Paulo não se assoberbasse. E olha para mim, a grande vontade do diabo é que você se engrandeça. A grande vontade do diabo é que você se assoberba. Então o espinho da carne nunca foi do diabo. O espinho na carne foi de Deus, irmão. E se você entender isso,
você compreende, a sua visão muda. Você fala, cara, eu sofro porque existe algo na minha vida. O problema é que toda vez que você sofre, você fica questionando Deus, dizendo, por que Deus? Por que eu passei por isso? Por que eu sofri dessa forma? Por que eu estou passando por isso? Ei, e a pergunta correta é, para que isso, Deus? Para que eu passo por isso? Não é por quê? Porque você está indagando aquele que tem o poder de entender você mais que você mesmo. Mas o para quê, melhor dizendo, você começa a dizer o para quê? Qual que é o propósito disso? O que precisa ser mudado na minha vida? O que precisa ser trabalhado no meu coração? O que precisa ser operado dentro de mim? Que o Senhor está querendo. Ei, o que o Senhor está querendo fazer comigo? O Senhor colocou esse patrão aqui, é para quê? É para que eu me converta mesmo? Porque eu não estou aguentando esse homem. O Senhor colocou esse pastor na minha vida para quê? Porque está difícil. O Senhor colocou essa igreja para quê? Ei, querido, não é por quê. É para quê? Existe um propósito nisso. Existe um propósito na sua vida. E sabe qual é o propósito? Que você se torne a imagem de Jesus Cristo na terra. Que você se torne, como a pastora diz, um farol. Alguém que ilumine, alguém que manifeste o evangelho. Alguém que não viva uma vida superficial, vaga. Não, querido. Alguém que vive algo extraordinário da parte de Deus. Mas olhe para mim, algo extraordinário da parte de Deus tem que vir de Deus. Tem que vir de Deus. Então você tem que pegar e se desconstruir para que Deus comece a construir Ele em você. E ele olhou Paulo e falou, Paulo, eu estou construindo. É por isso que em Gálatas, Paulo ele chega à conclusão, ele diz assim, ei, não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que agora vivo para a glória de Deus. É bonito isso, né? É lindo isso, mas sabe o que é isso? Existe um contexto do texto. E sabe qual é o contexto? É isso que eu estou te compartilhando. É Deus pegando um homem e transformando ele com as adversidades da vida. Ele pegou João Marcos, você não presta. Sabe o que aconteceu? Paulo brigou com o seu melhor amigo, irmão. Irmãos, eu já briguei tanto nessa minha vida. Mas hoje, irmãos, eu sou mais calmo que... E eu percebi que toda vez que eu briguei, entenda bem, eu brigava achando que estava defendendo Jesus. Eu acho que eu vou acabar. Já acabou até a pilha do microfone. O Landim falou que era 2 horas, eu me empolguei, irmãos. Mas vou acabar aqui agora. Amém? Paulo, ele estava sendo transformado por Deus, operando um grande milagre na vida dele. Abra aí a sua Bíblia comigo. Filipenses, querida. É isso? Filipenses. Oh, Espírito Santo, vem sobre nós, Pai. Paulo, ele começou a compreender. Paulo começou a entender que tudo que ele estava passando tinha um propósito de Deus. Filipenses capítulo número 1, verso de número 12. Olhe para mim, irmãos. Eu quero que você entenda o momento que você está vivendo na sua vida. Sabe por quê? Porque eu conversava com uma pessoa por esses dias. E ele falava assim, pastor, eu sempre vivo a mesma coisa. Eu sempre vivo os mesmos problemas. Olha para mim. Quem já viveu os problemas 2 vezes na vida, irmãos? 3 vezes, 4 vezes.
Parece que você passa ele por um tempo, daí a pouco ele vem com uma roda gigante, vem, volta de novo. Daí a pouco você passa, daí a pouco ele vem, ó, volta de novo. Quem já viveu isso, irmãos? Sabe por que isso? Porque você não se tornou aquilo que Jesus sempre sonhou. Jesus não está preocupado com o sofrimento, Jesus está preocupado com a transformação. O problema é que você fica insistindo e a tua vida é como uma roda gigante. Sempre volta no mesmo lugar, do mesmo jeito, com o mesmo problema. E aquele camarada olhou para mim e falou: pastor, a minha vida está sempre do mesmo jeito. A vida, eu até passo um tempo legal, pastor, mas daqui a pouco eu volto para o mesmo problema. Eu volto para o mesmo problema. Obrigado, pastor Cristiano. Eu volto para o mesmo problema. Eu sempre volto para o mesmo problema, pastor. Sabe o que é isso, irmãos? É você não entender o processo que Deus está trabalhando na tua vida. Filipenses capítulo de número 1. Paulo começou a entender o processo na vida dele. E ele diz assim, verso número 12. Eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Paulo está dizendo assim: ei, tudo o que me aconteceu, as cadeias, as correntes, as injúrias, as perseguições, contribuiu para que eu entendesse o Evangelho, para que o Evangelho fosse pregado através da minha vida. Olha para mim, querido, Jesus quer usar você, mas primeiro Ele tem que trabalhar em você. Ele tem que trabalhar em você. Sabe por que eu estou falando isso? Para você sair dessa roda gigante, parar sempre no mesmo problema. Sabe por que eu estou falando isso? Para que você olhe para Jesus e diz: Jesus, me revele o que está errado, me mostre o que eu tenho que fazer, dê o discernimento necessário. Sim, Senhor, eu não quero ficar sofrendo, padecendo do mesmo jeito, da mesma forma. Sim, querido, cria uma indignação, cria um desconforto em você aí, e comece, chega de viver dessa forma. Talvez o seu momento que você está seja tão raso, seja tão superficial, que a tua vida já tem 10, 20, 30 anos, está da mesma forma, do mesmo jeito. Sabe que eu estou desafiando você aqui essa noite? Não olhe o oceano da presença de Deus, irmãos, de uma forma por fora, mas sim a profundidade dele. Entra dentro dele e diz: Senhor, eu preciso ser mudado. Senhor, eu preciso ser transformado na minha vida. Eu não aguento mais ficar nesse ciclo. Porque olhe para mim. Talvez você está olhando e está dizendo: Deus, o Senhor é injusto. Porque talvez você está lendo a Bíblia como nós lemos. Onde Deus ele olha para Paulo e diz: você vai sofrer. Mas o problema não era Deus fazer ele sofrer. O problema é que, o problema é que o sofrimento dele não vinha de Deus, o sofrimento vinha da teimosia dele, do problema que ele tinha, que era o caráter. Vocês estão me entendendo aqui essa noite? Sabe o que Deus está querendo fazer com você? Para que você comece a viver uma vida extraordinária, irmãos. Sabe, querido, Paulo olhou em Filipenses e ele começou a concluir: cara, tudo isso que eu estou passando contribuiu para mim me tornar uma pessoa muito melhor do que eu era. Tudo que eu estou passando me contribuiu para me tornar uma pessoa muito melhor, muito mais agradável. Olhe para mim. Se hoje você da maneira que você está, do jeito que você está, encontrar com você mesmo de 10 anos atrás, qual é o conselho que você ia dar para ele? Qual é o conselho que você ia entregar para você mesmo há 10 anos atrás? Sabe qual é o conselho que eu ia dar para mim? Seja mais sensível à voz de Deus. Para de brigar e para de lutar com Ele. O problema é que nós somos como Jacó, nós entramos no vale com Deus e queremos lutar com Ele. Ei, não lute com Ele, que você nunca vai vencer. Sabe o que eu digo a você? Entregue a sua vida a Ele.
Coloque a sua vida diante dele, que ele vai desconstruir você. Para mim terminar, e eu vou acabar aqui, em nome de Jesus. Abra aí comigo Efésios, ou melhor, Efésios não. Acho que Timóteo. 2 Timóteo, a última carta de Paulo. A última carta de Paulo. Carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Amém? Eu vou terminar agora. Capítulo número 4. Essa é a última carta que Paulo escreveu. Ou melhor, vou tentar as últimas palavras de Paulo aqui, no capítulo número 4. As últimas palavras que está escrita referente a ele. Nós vamos ler do 6 em diante. Paulo está preso em Roma. E ele está escrevendo a carta ao seu jovem pastor Timóteo e à sua igreja. Um pastor inexperiente, doente. E ele sabe que ele vai partir. E ele começa escrevendo: aquele homem que lá atrás, lá no caminho de Damasco, não estava entendendo nada, mas precisava ser mudado. Ele chega no capítulo número 4 de 2 Timóteo e começa a dizer assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Sabe o que ele entendeu? A minha vida, ela é uma oferta a Deus. O que Paulo entendeu? Cara, não tenho mais sentimento nenhum. Eu, como ovelha muda, eu sou entregue, eu sou colocado diante do matadouro. Já não havia mais sentimento, já não havia mais egoísmo, já não havia mais orgulho, já não havia mais nada dele. Mas ao contrário, havia tudo de Deus. Já não havia mais nada dele, mas tudo de Deus. Tudo de Deus. Ele chega a dizer assim: ei, eu combati um bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, ao qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. Ele chegou na conclusão: ei, eu posso dizer que Ele me transformou a minha vida. Eu posso dizer que Ele transformou a minha história. Ele transformou a minha história. Ei, ele não fala do que ele fez, ele fala do que ele se tornou. Porque nunca está relacionado com o que fazemos, mas o homem que se tornamos. Talvez você pode ganhar o mundo, pregar para a multidão, mas não está relacionado com o que você está fazendo. Mas o homem que você está se tornando, a mulher que você está se tornando. Você pode ser um pregoeiro da palavra, você pode ser um obreiro, você pode ser um evangelista, você pode ser um pastor. Ei, querido, isso não tem nada a ver com o que Deus está fazendo. Ei, primeiro é em nós, para que depois através de nós as pessoas sejam mudadas. Então você está achando: eu preciso fazer, eu preciso ser, eu preciso acontecer. Ei, querido, Jesus está dizendo: você precisa se tornar. Paulo olhou e disse: não, eu sei o que ele fez na minha vida, então eu combati um bom combate. Eu entreguei a minha vida como oferta a Ele. Meu Deus, se coloca de pé aqui essa noite. Se coloca de pé aqui neste lugar. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar.
apaixonar. Não quero só experimentar, quero mergulhar. Não quero só me arrepiar.